Olá, tudo bem? Hoje aqui na Digs Arts a gente vai trazer para vocês a réplica do Cristo Redentor. Essa obra que é muito conhecida e renomada no mundo inteiro. E também vou compartilhar com vocês a história de como ele foi feito, uma coisa que eu não conhecia e achei muito interessante. Então, se ficou curioso para saber um pouco sobre a história do Cristo e também sobre essa bela escultura, fique para o vídeo, deixe aquele like para nos ajudar e também inscreva-se para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Bora lá? Antes de começarmos a falar dessa bela escultura, vou contar para vocês como foi constituído a obra do Cristo, como ele foi construído e de onde surgiu a ideia. A história do Cristo começou simplesmente por um sonho. Tudo começou no ano de 1859, quando um padre francês da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, do Rio de Janeiro, sonhou que queria construir um monumento representando o nosso Cristo, que ele fosse visto pelas pessoas e demonstrassem principalmente o amor de Cristo por nós. E ele teria que estar situado a 710 metros de altura, para que todos pudessem ver sua beleza. Mas só foi constatado este sonho no seu livro em 1903. A proposta do padre só veio se materializar muitos anos depois. Somente no ano de 1922 que foi o começo da obra, onde começou a aparecer os projetos, começou a ter aquela ideia de início mesmo da obra. Então, vários projetos foram feitos e o vencedor foi Heitor da Silva Costa, que apresentou o atual modelo que hoje a gente conhece aí, que é o Cristo com os braços abertos. Um fato interessante que nessa época 22 mil mulheres saíram nas ruas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, colhendo assinaturas para que o presidente da atual época, que era Epitácio Pessoa, autorizasse a construção do monumento, que viria de formas financeiras em forma de doação. Na época foi arrecadado o equivalente, olha só, 2.500 contos de réis. Isso, transcrevendo para a moeda atual, o equivalente a 9 milhões e meio de reais. Então foi uma obra, digamos assim, bem cara, mas o resultado foi impressionante. Os criadores do Cristo, como eu havia dito, foi Heitor da Silva Costa, que foi o projetista, o pintor foi Carlos Oswald e o executor, que foi Maximiliano Oswald Lewandowski, que esculpiu a cabeça e as mãos do Cristo. Ah, mas e o corpo? Como foi feito toda a estrutura? Algo bem interessante de se pensar, certo? Então, o Cristo original do Rio de Janeiro, ele mede uma altura de 38 metros, sendo o pedestal com 8 metros de altura e o restante do corpo com 30 metros. Ele foi constituído em toda a sua estrutura por 12 platôs e a parte de fora toda em pedra sabão. Ela foi recortada todo o corpo em milhares de triângulos que depois foram constituídos e colados em tecidos e na sequência foi colocado e colado por pastilheiros da época que revestiram toda a estrutura de pedra sabão. Somente a cabeça e as duas mãos
e também o coração, que foram esculpidos na pedra bruta. Então, para vocês terem uma ideia, somente a cabeça pesa 30 toneladas, é muito peso para eles terem colocado a uma altura de 38 metros, né? Na verdade é 710, contando da praia, né? Então, assim, para a época foi um fato inédito. E algo interessante também, que o coração mede por volta de 1,20 m de altura e é inteiriço. E um fato curioso, que a estátua do Cristo foi projetada para suportar 256 km por hora. Então, para derrubar ou para ela cair, só mesmo uma catástrofe. Então, meus amigos, passando agora para a nossa réplica, a gente possui ela aqui na Digs Arts em 5 tamanhos: o mini, o pequeno, o médio, o grande e o GG, que é o extra grande. Cada uma possui uma característica e uma diferenciação. Começando aqui do mini, a gente tem uma escultura e uma obra mais enxuta, porque apesar de ser pequena, as pessoas têm a característica e o pensamento de pensar que, por ser uma estatueta pequena, é uma obra mais fácil e mais rápida de ser produzida. E nas esculturas em geral, geralmente as pequenas são as mais demoradas e as mais difíceis de serem feitas. O Cristo Mini carrega detalhes muito bem definidos e específicos, apesar de ser de difícil acesso para fazer por conta do tamanho. Em suas medidas, a gente tem 10 centímetros de altura por 8 centímetros e meio de comprimento de uma mão à outra e 2 centímetros e meio de base. Vale ressaltar que toda a obra, somente a base, possui colagens, cada uma colada em cima uma da outra, e o corpo totalmente inteiriço. Passando agora para o pequeno, a gente já tem uma definição melhor em seus traços, sendo mais detalhados os cabelos, o rosto, né, o peitoral aqui, a parte de trás também, que está bem detalhadinha. E neste a gente tem uma altura total de 13 centímetros de altura por 9,5 de comprimento de uma mão à outra, 3 de altura da base. No Cristo médio, nós temos uma definição melhorada e mais bem definida, por ter um manuseio mais fácil de ser aplicado e também pela pega na hora de ser feita ser um pouco mais propícia, né, para se manusear a faca ou até mesmo a serra. Ele traz também traços muito bem definidos nos cabelos, no rosto também, ressaltando a parte do tórax. O coração do Cristo também é muito bem definido. Os traços de trás também são bem visíveis, né? E a gente traz o Cristo médio na altura total de 16 centímetros de altura por 12 centímetros de comprimento por 4 de altura da base. Passando agora para uma obra mais bem detalhada e mais bem realista, seria o Cristo Grande. Ele traz traços muito bem tonificados, o peitoral, o coração do Cristo é muito bem desenhadinho, apesar de ser pequeno, o seu rosto e seu entorno muito bem feito, os cabelos também muito bem acabados, as mãos muito bem vistas, né? A parte de trás também muito bem recortada, então muito bem feita e muito bem tonificada. A sua altura total mede 19 centímetros e meio por 14 centímetros e meio de comprimento de um braço ao outro por 4,5 de base. E por fim,
o Cristo GG, o extra grande, que por sua vez, por ter uma facilidade maior de manuseio, tem também seus traços muito bem mais realistas, principalmente o rosto, aonde o queixo do Cristo, como todos nós podemos ver na estátua original, o queixo do Cristo é muito bem detalhado e definido, e na obra, nessa escultura também muito bem realista e definido. Os olhos, o nariz, os cabelos também muito bem traçados e todo o seu corpo muito bem definido. Todo o manto do Cristo, o coração em seu peito, a parte das vestes, tudo muito bem feitinho e detalhado. O Cristo GG, o extra grande, ele tem uma altura total de 24 centímetros e meio por 18 de comprimento de mão a mão por 5,5 de altura de base. Então, meus amigos, uma coisa que eu gostaria de deixar bem específica é que, por serem uma obra artesanal e feita manualmente, pode sofrer variações milimétricas, coisas que são normais em peças artesanais, mas mantém o padrão de altura, comprimento e a base. A base, por ser feita sobre lote, elas sempre vão conter as mesmas medidas, porém o Cristo em si vai ter essas variações milimétricas. E vale também ressaltar que o Cristo todo é mantido na pedra natural, buscando a realidade e a naturalidade da pedra, ou seja, a gente busca semelhar-se ao máximo ao Cristo Redentor original e não possui nenhum produto que vá danificar a coloração da pedra. Toda peça natural, toda peça mantendo a sua naturalidade e tendo o acabamento feito somente na lixação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da réplica do Cristo Redentor. Espero que vocês tenham gostado da história do Cristo. Eu contei-a mais resumidamente, porém tentei pegar os fatos que mais marcaram a história do Cristo. Você sabia que todo o corpo do Cristo era feito de triângulos de pedra-sabão? Algo novo que mexeu comigo também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal para ficar ligadinho nas próximas novidades aqui da Digs Arts. E até mais!